Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, de conquista, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela minha vida, pela sua vida, por mais esse privilégio que Deus nos concede de estarmos aqui na presença dEle. Estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para adorá-lo. Ele único, digno de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Estamos adorando Ele com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar meditando, aleluia, em Isaías, o seu capítulo 48, versículo 1. Isaías 48, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Glória a Deus, aleluia. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessai o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Aleluia. Esta aqui é uma palavra de Deus, aleluia, onde Deus usa o profeta Isaías para falar com a nação de Israel, com o povo de Deus. E aqui, o profeta Isaías já começa chamando a atenção do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O povo de Deus não estava dando a atenção devida à voz de Deus. O povo de Deus estava ouvindo outras vozes. Aleluia. E aqui ele já começa chamando a atenção do povo, para que o povo viesse ouvir a voz de Deus. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. Jacó, ele era chamado pelo nome de Israel. E saíste da linhagem de Judá. Aleluia. E Jacó, chamado pelo nome de Israel, ele saiu lá da linhagem da tribo de Judá, que jurais pelo nome do Senhor. Então o povo de Israel jura pelo nome do Senhor e confessa o Deus de Israel. O povo de Israel jura pelo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Confessa o Deus de Israel, confessa ser servo do Deus vivo, confessa ser servo de Jesus, confessa adorar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O povo de Israel confessa, mas não em verdade e nem em justiça. É mentira, é da boca para fora que o povo de Israel confessa, aleluia, Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como seu Salvador. É mentira, é da boca para fora, não é verdade. É fazendo injustiça. E é com mentira, é com engano que o povo de Israel confessa o Deus de Israel. Confessa servir o Deus de Israel. Confessa adorar o Deus de Israel. Aleluia. Versículo 2 do capítulo 48 de Isaías. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Essa santa cidade aqui é Jerusalém. Da santa cidade eles tomam o nome. Aleluia. E se firmam sobre o Deus Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, versículo 3, as primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei, sim,
pronunciou-as a minha boca, e eu a fiz ouvir. De repente, agi e elas se cumpriram. Aqui Deus usando Isaías para falar com o povo. Primeiro Isaías chama a atenção do povo para ouvir a voz de Deus. E Deus ali falando com o povo de Israel. Aleluia. Já revelando a verdade sobre o povo de Israel. Dizendo que o povo de Israel, aleluia, confessava o Deus de Israel, jurava pelo nome do Senhor, mas não cumpria, e confessava o Deus de Israel, mas não era de verdade, era da boca para fora, aleluia, era enganando a si mesmo, aleluia. Primeiro eles ouvem a voz de Deus dizendo isso para eles, aleluia, repreendendo eles, porque Deus é Pai, Deus fala a verdade, aleluia, glória a Deus. Depois, aleluia, o profeta Isaías é usado por Deus para dizer que as primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu a fiz ouvir. De repente o Senhor agiu e elas se cumpriram. Aleluia. E Deus aqui fala da terra. Aleluia. Deus, as primeiras coisas, desde a antiguidade, desde os tempos antigos, as primeiras coisas ali, quando Deus formou a terra. Aleluia, glória a Deus, ela era sem forma e vazia, Deus formou, e Deus então colocou habitantes na terra, aleluia. Deus começa a falar através do profeta Isaías com o povo, sobre as primeiras coisas que desde a antiguidade o Senhor anunciou, aleluia. Sim, ele pronunciou, a boca do Senhor fez ouvir tudo. Tudo formou, aleluia, sobre o som da voz do Senhor. O Senhor desceu na terra, viu ela sem forma e vazia, então Deus formou a terra. Aleluia, glória a Deus. E com o som da sua voz, tudo foi formando. Haja luz, haja separação de águas, tudo foi formando com o som da voz do Senhor. A fiz ouvir, ele então formou a terra e falou com a terra, aleluia, e a terra ouviu a voz do Senhor, e de repente as coisas começou a agir, a surgir na terra, ela não era mais vazia, agora ela estava habitada, aleluia. E elas se cumpriram, aleluia, porque há poder na voz do Senhor. Versículo 4, porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. O Senhor, ele já sabia, aleluia, que o homem, que o povo de Deus, que aqui está falando do povo de Deus, está falando do povo de Israel, aleluia, o Senhor já sabia que era obstinado. E a tua cerviz é um tendão de ferro. O Senhor já sabia que o povo, ele era um povo obstinado, um povo ganancioso, um povo malicioso. Aleluia, glória a Deus. Um povo de dura cerviz, de tendão de ferro, ou seja, coração duro, coração ruim, aleluia, porque eu sabia que eras obstinado, e as tuas cerviz é um tendão de ferro, então um coração duro como de ferro, e tens a testa de bronze,
Aleluia. O Senhor sabia que era um povo difícil. Aleluia, glória a Deus. Por isto te anunciei desde aquele tempo e tornei a conhecer antes que acontecesse, para que não disseste, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Então o Senhor, aqui nós vemos que Ele formou a terra, aleluia, e habitou a terra, aleluia, Ele fez. Ele sabia que nós temos o nosso coração endurecido. Aqui ele nem fala coração de ferro, de pedra, que a gente usa essa expressão, coração tá de pedra, não. Aqui ele fala de ferro, tendão de ferro e testa de bronze. O Senhor sabe, aleluia, Ele nos conhece. Então Ele formou a terra, aleluia, para que depois nós não venhamos sair por aí anunciando e falando que foi ídolo que fez essas coisas, que foi imagem de escultura, que fundiu, que foi as fundições que ordenaram. Não foi. Quem criou e formou a terra, aleluia, glória a Deus, que era sem forma e era vazia, foi Deus do universo, aleluia. Não foi ídolo, aleluia. Se você tá falando aí que foi o ídolo aí que você adora, foi a imagem de escultura aí feita pela mão do homem, de prata, de bronze, de barro. Se você tá falando aí, se você acha, aleluia, que foi essa imagem aí, que foi esse ídolo que formou a terra, você está enganado, enganando a si mesmo, porque não foi cantará surimiandarai. Foi Deus, Criador do céu e da terra. Foi o Deus do universo. Aleluia. Versículo 6. Já o tens ouvido. Olha para tudo isto. Porventura não o admite. Você olha para tudo isso. Você olha para tudo na terra. O tanto que a terra é linda. Como é lindo o universo. Aleluia. O ar que respiramos, a água do mar, a água salgada, a água doce para beber, os animais de todas as espécies, aleluia. Nós, seres humanos, aleluia, falamos, andamos, comemos, trabalhamos, aleluia, a natureza, tudo. Rocha, aleluia, tudo. Deus é quem criou e conformou. Já o tens ouvido, versículo 6 do capítulo 48 de Isaías, Deus falando comigo e com você nesta manhã, através desse maná do céu, que já o tens ouvido. Olha, nós olhamos para tudo isso e porventura não o admitimos. Mesmo nós olhando tudo isso que Deus criou, tudo isso que Deus formou, nós ainda não admite que foi Ele quem criou e que formou tudo. Desde agora, te faço ouvir coisa nova e ocultas que não conhecias. Deus agora está fazendo nós ouvir, aleluia, coisas novas e ocultas que nós nem sabia. Através da Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo, aleluia, coisa nova e oculta, porque era oculto para nós isso. Isso era oculto para nós, mas agora é revelado através da Bíblia Sagrada, que foi Deus que criou
o céu e criou a terra, formou a terra e habitou ela, não é mais vazia não. Aleluia, glória a Deus. Essas coisas estão sendo anunciadas para nós. Apareceram agora e não há muito. E antes deste dia, apareceram agora e não há muito. E não há muito. E antes deste dia, delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Está sendo anunciado para você agora, aleluia, de que Deus do universo formou o céu e a terra, e não ídolos e não imagem de escultura. Aleluia. Está sendo agora anunciado para você. Pão quentinho do céu. Aleluia. Arabassuri miandarai. Está sendo anunciado agora. Você está ouvindo agora. Para que você não venha dizer, eis que já sabia. Você não sabia disso. Aleluia. Está sendo revelado para você agora. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos. Seus ouvidos espirituais estão sendo abertos agora para entender isso. Porque eu sabia que procederia muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Aleluia, glória a Deus. Por amor do meu nome, o Senhor falando, por amor ao nome dele, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me contenderei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Aqui Deus está falando, olha só, que por amor ao nome dele, ele está retardando a ira dele, por causa da minha honra, me contenderei para contigo, para que te não venha exterminar. O Senhor, aleluia, ele está entrando em contenda com aquele, com aquela que está aí exterminando aquilo que ele criou, exterminando aquilo que ele formou. Aleluia! O Senhor, aleluia, ele está levantando em contenda, é ele que está levantando em contenda contra você. Você que está destruindo a natureza, está destruindo a terra, aleluia, está destruindo minério, minerais, aleluia. Você que está destruindo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou. O Senhor está entrando hoje em contenda com você. Aleluia. Por amor ao meu nome, versículo 9 do capítulo 48 de Isaías. Por amor do meu nome, eu retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me contenderei para contigo, para que te não venha exterminar, para que você não venha exterminar a terra, o que Deus criou, o que Deus formou, o que Deus habitou. Ele está entrando em contenda com você. Aleluia, Rabassu, Ribicantarai, aqui ele fala, minha honra, ou seja, a honra é dele. A honra não é de ídolo, a honra não é de imagem de escultura, a honra é dele. E ele não divide a honra dele com ninguém. Você tem dado honras, aleluia, a ídolo e a imagem, dizendo que foi imagem, que foi ídolo que criou a terra, que formou e que levou a habitar. Aleluia! Mas não é. Cantará, e é o Deus do universo. Cantará, Bassu, em versículo 10, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Aleluia, glória a Deus. O Senhor aqui, ele fala que ele provou
te provou na fornalha da aflição. Aleluia. Mas que não teve proveito algum. Aleluia. Não gerou prata. Aleluia, glória a Deus. Muitos são provados por Deus na fornalha. Aleluia. Mas é tão de dura cerviz, de duro coração aqui de tendão de ferro e de testa de bronze, que não há proveito nenhum. Por amor de mim, olha Deus falando, por amor a Ele, é que faço isso. Porque como seria profanado meu nome, a minha glória não dou a outro. Aleluia! A glória do Senhor, Ele não dá a outro. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.